Santistas do mundo todo, aqui quem fala é Rodolfo. Sejam bem-vindos a mais um Santos Futebolcast. E hoje não é resenha de pré-jogo, não é resenha de pós-jogo. É um bate-papo, muito especial com um grande convidado que é referência aí no que se diz respeito à análise de futebol, futebol de base, futebol profissional, que é o Euler Vitor. Já esteve aqui com a gente em um programa e hoje a gente está gravando novamente para praticamente o que eu posso chamar aí, o que a gente pode chamar no canal de uma minissérie. A gente vai estar falando aí sobre a base do Santos Futebol Clube, o que acontece, as perspectivas, o que está certo, o que está errado, a análise do futebol brasileiro também, de uma forma geral, né? Como os times estão se comportando, como aqui a gente fala de Santos também, a gente vai dar um pouco de foco no Santos, mas a gente vai também falar de uma forma geral de outros clubes no Brasil. Então, em agradecimento já aos nossos patrocinadores, né? IZP, Green Sushi Vegan, na Mata Chef você. Euler, seja muito bem-vindo aqui ao Santos Futebolcast. Vamos para essa resenha, vamos fazer essa minissérie legal aqui, que a gente tem bastante coisa para conversar. Então seja bem-vindo ao canal, se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece, fala onde você trabalha, o que você vem fazendo atualmente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, brigadão pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Já estou em casa, né? A nossa primeira conversa foi muito legal, foi uma conversa muito agregadora, que trouxe muitas informações importantes e principalmente um alto nível, né? A gente precisa conversar sobre o futebol de uma maneira mais profissional, né? É uma frase do Tega que eu gosto muito, que fala que no Brasil a gente joga muito futebol, discute muito futebol, mas estuda pouco. Então, isso daí acaba prejudicando muito o nosso futebol, porque a gente acha que não precisa estudar, que não precisa entender. Eu não estou falando de uma faculdade, de uma pós, de um doutorado. Estou falando de você estudar, de você se qualificar, de você se informar, de você ter certeza daquilo que está falando, entender principalmente o mundo, porque o Brasil não é mais o país do futebol, né? Não sei pelo nome, e a gente tem que ter essa certeza que a gente está ficando para trás em diversos aspectos. E para a gente crescer, a gente tem que olhar para o lado, tem que olhar para frente, tem que olhar lá na Europa e outros países que estão conseguindo trabalhar. Então, é algo que eu venho lutando no futebol, carregando essa bandeira, a gente terminar com o empirismo, aproveitando a experiência, a qualidade das pessoas, mas agregando muito conhecimento através de cases e de estudo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, na Santos Futebolcast, por tudo que vocês trazem para o futebol, essa linguagem diferente, uma abordagem diferente, falando de um clube, mas no contexto geral, porque vocês acabam agregando informação em tudo, e eu espero poder ajudar, trazendo um pouquinho aí do que eu sei, do conhecimento que eu tenho, e dividindo com vocês, e sempre aberto aí para a gente falar sobre futebol. Boa, show de bola, Euler. Vamos que vamos, pessoal. Aquele pedido clichê já, joinha, like, deixa comentário, feedback quando a gente for soltando os vídeos aqui. Vai aparecer na telinha de vocês aí o link das nossas redes sociais, nas plataformas de podcast, nós estamos em todas também. E vamos para esse papo. Eu tenho algumas perguntas aqui para o Euler, eu vou fazendo para ele vai respondendo. De alguma forma eu também entro no assunto assim, para explanar alguma coisinha, mas hoje ele é o convidado, hoje ele que vai fazer o show acontecer aí. Euler, minha primeira pergunta para você, estou com um papelzinho aqui, eu vou olhar até para baixo, na questão da base, da categoria de base, a gente vê muito essa questão do precoce no futebol. Então, minha primeira pergunta para você se resume a isso. Existe uma idade correta para que o atleta seja inserido na base? E caso ele pule alguma etapa, como fazer essa melhora dele ali na base? Quanto tempo vai na adaptação e tal? Existe uma idade certinha para que o atleta entre no time profissional? Ele pode entrar precoce, e se ele entra precoce, como que faz o processo ali para adequar ele a esse sistema de jogo, a preparação física, o entendimento tático? Qual é a sua opinião, a sua visão sobre isso? Existe a idade, não existe? Quando acontece de ser precoce ali, o que fazer? Porque a gente vê cada vez mais isso, né? Esses atletas entrando nos times aí de forma precoce, a torcida não tendo paciência, às vezes pulando etapas e tal.
Rodolfo, um dos pontos mais importantes aí que a gente tem que lembrar é que não existem fórmulas, né? Não existem fórmulas para a formação de um atleta, não existem fórmulas para captação, não existem fórmulas para você conseguir direcionar esse atleta ali dentro de um clube para que ele jogue de uma maneira, que ele faça alguma coisa diferente. Então, tudo que a gente faz acaba sendo por experiências, né? Experiências e nada que você vá fazer vai ter uma certeza de que ele vai te entregar. A única certeza que a gente tem é que vale a pena apostar na categoria de base. A iniciação esportiva no Brasil, há muitos anos atrás, eram feitas através do futebol de rua, através dos campinhos, praças, parques, praias, onde se dava essa iniciação, primeiro contato, até mesmo nas escolas. Isso já fazia uma diferença muito grande na iniciação esportiva dessas crianças, e foi algo que teve um impacto muito grande, que talvez tenha sofrido muito com esse primeiro momento do crescimento do Brasil, nas capitais, naquelas regiões ali do interior, na parte litorânea, e o crescimento desordenado, a falta de investimentos nos esportes, que muitos governos acabam vendo ele como custo, então isso teve um impacto muito grande na formação desses atletas. Então essa idade ali, que a gente fala daquelas 10 mil horas, que é muito importante para a formação de um atleta, acaba tendo um impacto muito grande quando a criança não consegue praticar esse esporte. Em consequência disso, a gente vê que a diminuição no número de praticantes, a diminuição no número de atletas que conseguem desempenhar em alto rendimento no Brasil, que isso é algo notório. E um outro ponto que agregou e que conseguiu corrigir um pouco dessa falha foi o futsal. O futsal é um esporte brasileiro com um desenvolvimento muito grande, onde muitos atletas que hoje jogam futebol de campo, se eu não me engano, dos 24 convocados para a última seleção brasileira, 13 iniciaram no futsal. São jogadores que tiveram passagem pelo futebol de salão para mostrar a força desse esporte. Então, esse talvez seja um caminho. Mas a maior certeza que eu tenho é que o futebol, antes de tudo, tem que ser uma paixão do menino. Então, aquela cobrança de uma escolinha, cobrança do professor, dos pais, para que ele entregue, para que ele dê o resultado, para que ele seja o salvador da pátria, algo muito prejudicial para esse menino que está iniciando no esporte. O futebol para a gente, Rodolfo, para todos nós, antes de tudo, era uma brincadeira onde que a gente jogava com os amigos na escola, na rua, no prédio, numa quadra, e a gente imaginava que a gente era um jogador que a gente gostava. A gente fazia o gol e comemorava daquela maneira. Isso tinha um impacto muito grande quando o menino escolhia ser jogador de futebol. Que é difícil a gente ver um menino que não queira, né, ou que algum período de sua vida não quis ser um jogador de futebol. Então, isso vem perdendo espaço, vem perdendo a quantidade de praticantes, muito pelo crescimento desordenado e pela falta de fomento hoje do futebol. Então, nós temos casos muito específicos de atletas que passou 10, 15 anos na base de um clube, ou um atleta como o Bruno Henrique, que nunca jogou numa categoria de base e se tornou profissional com quase 20 anos e hoje é um dos principais atletas do Brasil. Igual ele, nós temos o case do Fernando Damião, do Leandro Damião, perdão, temos o caso do Grafite, temos o caso do Liedson, Ramires, que são treinadores, são jogadores que não tiveram oportunidades em clubes, mas que conseguiram jogar. Então vai muito assim, eu creio, né? Eu tenho isso comigo, Rodolfo, que o futebol, quando um jogador brasileiro ele tem a oportunidade o menino brasileiro tem a oportunidade de jogar, de brincar de bola, faz toda a diferença na vida dele. Porque o impacto social que o futebol traz para uma pessoa é muito mais do que o esporte. Eu já falei isso daí na outra live nossa, a cada R$ 1 investido em esporte e educação, você economiza R$ 3 em saúde e R$ 5 em segurança, perdão, R$ 5 em saúde e R$ 3 em segurança pública. É um impacto muito grande. Então deveria estar ali já dentro da nossa cadeia, de falar, os meninos vão praticar futebol. Né? Então é difícil a gente determinar as fases, né? Quando que ele vai se tornar um profissional, porque cada menino tem uma fase de maturação. É difícil saber quando que ele deve iniciar. Não existem fórmulas. A fórmula que existe, a única coisa que a gente pode fazer é dar oportunidade para que esses meninos joguem futebol. Cara, é show de bola a resposta, Euler. E até completando seus dados, quando você fala essa questão da saúde pública, de infraestrutura e tal, tem uma matéria recente, agora eu não vou me lembrar o portal que eu li, se foi o Estadão, se foi o portal do Globo, mas falando
que as próximas gerações, em questão de QI, são gerações aí que provavelmente vão ter um QI abaixo da expectativa, né? Abaixo da expectativa do que é o QI dos pais atualmente. A primeira do mundo, de todas as gerações do mundo, né? A primeira, de todas as gerações, para você ver como as pessoas associam as informações de forma errada, como a tecnologia, às vezes, ela entra não como suporte, não como uma variedade, um aprendizado, ela entra empurrada para suprir alguma coisa ali que aquela família não consegue fazer, e até estudos, que eu falo isso da minha disciplina, porque eu trabalho com isso, eu sou professor de educação física escolar, tem estudos ali na base de 2005, 2006 e de 2010 em diante, que a Organização Mundial da Saúde fala que essa geração atual também, em questão de qualidade de vida, exercício físico, toda essa situação, tem aquela relação da mortalidade, né? É uma geração que vai ter uma mortalidade, aquela questão da mortalidade da vida menor do que a dos pais. Então, é uma geração que, além do QI, ela não tem uma perspectiva de saúde. Então, é um negócio muito complicado, né? As crianças, os adolescentes não têm mais essa essência do brincar da rua, do praticar qualquer tipo de esporte que seja, de você, dentro das escolas, dentro de um projeto social e de qualquer coisa, você incentivar o exercício físico, incentivar a prática de esportes, que independente do futebol, do futsal, qualquer outro esporte pode ser de grande proveito para a saúde e para toda uma infraestrutura familiar, né? Concordo contigo, Rodolfo. E o mais importante que a gente tem que pensar nisso é que o Brasil é um país que torce pelos vitoriosos, né, que enaltece os ganhadores durante o período. A gente é a maior máquina de destruir ídolos, né? A gente vê atletas brasileiros aí, vencedores de medalha olímpica, que falecem e ninguém fala. Um cara ganhou uma medalha de bronze no Brasil, não é nada. Para o mundo inteiro é algo fantástico. Então a gente tem essa mania de sempre a vitória, a vitória. E o papel do esporte é muito mais do que ganhar e perder, né? O esporte é uma ótima ferramenta de inclusão. É a construção. Sim, transformação social. Então, no Brasil, a gente está vendo que países aí do mundo inteiro estão investindo cada vez mais no esporte, no lazer, no entretenimento, para tirar as pessoas de dentro das casas, para fazer essas famílias conviverem em espaços comuns, né, para que elas possam praticar esportes, fazerem outras coisas. E o Brasil, a gente vai tomando o caminho inverso. Enquanto a Islândia está construindo campo coberto e tem uma população baixíssima ali, de, eu acho que por volta de 200 mil habitantes, e tem 2.000 treinadores formados na UEFA, e esses caras trabalham nas escolas, isso é uma vergonha tão grande que o Brasil tinha que tomar uma atitude agora, falar, gente, não pode ter vergonha daqui ser o país do futebol, tinha que ter orgulho, aqui é o país do futebol, vamos trabalhar isso? Vamos. Como que a gente vai trabalhar isso? É a ferramenta de iniciação esportiva. O menino, a menina que tiver contato com o futebol, é o primeiro esporte, não necessariamente ele vai ter que jogar futebol, mas esse menino joga futebol, daqui a pouco um professor ali, como você, de educação física, ele tem total capacidade de olhar e falar, esse menino é rápido, ele pode ser um corredor, olha, esse menino tem um salto tão alto, ele tá alto, ele vai jogar um basquete, vai jogar um vôlei, você tem uns ombros largos, assim, eu acho que você pode ser um bom nadador, né, não sei, sabe, a gente tem que imaginar que os europeus fizeram um projeto de canoa no Rio e encontraram o Isaquias Queiroz, que vai ser o maior medalhista olímpico que o Brasil já teve, eu tenho certeza. Nas próximas 2 Olimpíadas ele vai ganhar medalha de ouro, vai ganhar medalha. Esse cara é um fenômeno. E se não tivesse um projeto de outro país aqui, a gente não ia descobrir que um dos melhores canoístas do mundo estava aqui largado. E isso acontece em tudo, tá, Rodolfo? Você sabe mais do que eu, no atletismo, no basquete, no vôlei, a gente tem diversos cases aí de atletas que foram descobertos muito velhos, ou que não tiveram investimento, né? A Daiane dos Santos é uma das maiores ginastas da história do mundo, aí, diversos acrobacias ali com o nome dela, e ela nunca teve um investimento que, na verdade, deveria ter, né? Quantas deveriam ter vindo? Quantos Gugas deveriam ter vindo depois do Guga, né? Quantos Anderson Silva, quantos Popó no boxe, né? Quantos Sennas na Fórmula 1, e a gente não vê isso muito, porque o Brasil não enxerga o esporte da maneira que ele deveria enxergar. É importantíssimo, né? Todos os países grandes do mundo, países de primeiro mundo, o esporte é ferramenta essencial ali de convívio, de transformação social das pessoas. E no Brasil a gente não enxerga assim.
Exatamente, é só corrigir no meu erro, eu falei mortalidade, é a questão da expectativa de vida, que Expectativa a de vida. questão dessa expectativa ela é menor do que a geração atual, no caso dos pais, os tios, os avós, enfim. É uma geração que, como o Euler está dizendo, não dá para ter uma matemática precisa aí de quando Uhum. ele é precoce, de quando ele não vai ser, só que a tendência é o quê? Cada vez mais com essa questão da tecnologia evoluindo e evoluindo e as pessoas não sabendo dosar e as crianças e os adolescentes não tendo oportunidades, não tendo a essência do que era o brincar, do que era a rua e do que era até o esporte antigamente, mesmo que com toda a evolução, naquele tempo não era assim ali um absurdo, mas você tinha a essência da rua, dos projetos, e isso vai se perdendo e cada vez mais o atleta chega cru, ele sobe com deficiências, por mais que o clube tenha ali a tecnologia, todo o desenvolvimento de profissionais, não dá para a gente ter uma exatidão, como o Euler disse. E falando aqui, Euler, minha segunda pergunta para você, acho que é uma pergunta bem importante. Como deve ser uma estrutura de uma categoria de base? Acho que desde espaço físico aos profissionais que ali trabalham, a questão da educação, da socialização, tanto com a família, tanto com o próprio atleta como com a família que ele mora e toda aquela estrutura. Como deve ser assim uma estrutura de uma categoria de base para que um pai, quando ele receba ali um convite de um clube, ele tenha aquela tranquilidade de que meu filho não vai ser simplesmente um produto, vão Sim. trabalhar com ele, mas se ele não se tornar um jogador, eu sei que ele vai ter oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico, talvez de ele ser um bom garoto ali no clube, ele vai ser de repente um treinador da base, um analista de desempenho, um fisioterapeuta. Como dar essa tranquilidade para os pais? Como deve ser essa estrutura realmente da categoria de base, não só no Santos, mas como no país? Porque a gente vê os atletas sendo produto e em alguns momentos esse produto se perde por drogas, por bebidas, pelo dinheiro subir a cabeça da pessoa ali, né, do atleta, ele não ter esse suporte, aí o clube, o empresário chuta ele. Acho que não deve ser assim, né? Sim, perfeito. A visão é mais ou menos essa. Na verdade, falando um pouco sobre a base do Santos, não pode uma base que na última década faturou 1,4 bilhão com venda de atletas não ter um CT específico da base e os meninos treinarem no CT com aquela grama horrível, com aquela grama sintética, alambrado rasgado ali, podendo machucar algum menino. Não pode um clube desse porte, que tem a principal marca de categoria do base do mundo, acontecer isso. Tem alguma coisa errada, isso deve ser feito, deve ser olhado. Porque se a gente olha a base do Santos hoje, e você tem uma visão, um macro ali daqueles 130 atletas que foram utilizados aí nos últimos anos, foi o clube que mais utilizou a base, foi o clube que mais faturou, foi o clube que deu mais minutagem, o clube que mais conquistou títulos com atletas das categorias de base. E aí quando você vai olhar a base do Santos, ela parece que ela vem andando de uma maneira, como eu posso dizer, se arrastando, principalmente pós-Zito, né? Quando o Zito morreu, parece que ali parte da essência ali da base do Santos acabou indo junto com ele, porque muito do que tinha ali que era bem feito foi se perdendo. O treinamento da base é mais importante do que os campeonatos, a formação do atleta, você pontuar as qualidades e as dificuldades, os problemas que ele tem, você olhar e conseguir trabalhar com isso de uma maneira mais profissional e desenvolvendo esses pontos aos poucos, né? Você sabe que é um trabalho a longo prazo. Então, quando o menino entra ali na sua categoria de base, infelizmente no Brasil só se pode alojar com 14 anos, você já tem que ter definido ali, ó, esse menino é um atleta que tem uma boa finalização, que ele tem um bom passe, ele tem inteligência de jogo. O que está faltando para ele melhorar, ele tem que ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de força ali na chegada. Então, você vai trabalhar o que é aquele ponto final. Por isso que é importantíssimo o lab, né, o laboratório do clube, aquele ponto ali, um CEDOC ali onde ele guarda todas as informações dos atletas, que daqui a alguns anos, se o Santos estivesse já fazendo isso desde 2000, hoje ele teria um banco de dados fantástico de atletas. O padrão de atleta nosso lateral da base que dá certo é assim, ó, lateral, 1,70 m de altura, 60 quilos, com esse tal coisa.
Tá ali o DNA da tua base. Você já sabe o estilo de atleta que você tem que captar, que é aquele que vai dar certo. Só que perdeu tempo, ainda pode ser feito. Só que, como eu falei, das 10 principais equipes que utilizam a base no Brasil e faturaram com as categorias de base, a única que não possui um CT é o Santos. Um CT específico para a categoria de base. Então, isso é um erro que deve ser corrigido. E eu tenho ouvido muito pouco sobre isso. Eu vi umas 2 chapas com planos concretos. O resto é muito empírico. E a gente tem que olhar. As competições é um parâmetro para formar os atletas, dar cancha para eles e dar vontade de ganhar, né? Aquela competitividade que é fundamental para um atleta de alto desempenho, ele querer ganhar. E, principalmente, as competições é um parâmetro para a gente saber o que está sendo feito na base. O que é que está acontecendo nessa categoria de base, né? Como que as coisas estão sendo feitas? Será que está dando certo ou não? E se a gente pegar a competição que é o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais longo e o que tem grande visibilidade, o Santos até 2015, ele era imbatível, ele chegava ao mínimo 3 finais todos os anos, e de 2015 para cá ele perdeu o território para o Palmeiras. Mas por que o Palmeiras está chegando? O Palmeiras trouxe um grande profissional, o Palmeiras adequou o CT deles, construiu um CT para treinamento, está preparando agora um novo CT, investindo para que possa ser construído um CT ali com alojamento para esses meninos estarem ali. Então, isso é um plano a longo prazo, né? Você está beneficiando o seu clube para daqui a alguns anos você colher aqueles frutos. Por isso que eu acredito, tá, Rodolfo? O plano da categoria de base deve ser um plano diretor do clube definido com os conselheiros e não pode ser mudado. Assim como foi feito no River, que é estatutário no River, os investimentos na base, a melhoria do CT e o reinvestimento de dinheiro captado com venda de atletas, é algo que deveria ser feito no Santos. Falar assim, ó, 10% de tudo que for feito de venda de atletas tem que ser investido na base. Mas e aí? Software, qualificação profissional, constrói alguma coisa que tem ali mais no campo, abre um projeto social e coloca, que é outro ponto que eu acho que é importantíssimo. Nenhum clube precisa ter 100 atletas na categoria de base. O clube pode ter 2, 3, 4, 5 mil. Como que ele faz isso? Parceria público-privada. Santos, da onde que saem seus craques? De Santos. Os atletas que não eram de Santos, eles mudaram para lá muito novos. O Rodrigo, Neymar, o Robinho é de lá. Você vai ver esses meninos, as histórias desses meninos começaram ali, eles tinham identificação com o clube, carinho. Isso faz toda a diferença. Agora, recentemente, a base do Santos contratou 7 atletas de outros clubes para jogar no Sub-20. Isso nunca existiu. Peraí, você está montando equipe para ganhar título ou para formar atleta? Então, isso tudo deve ser visto. E tudo isso deve ser visto de uma maneira séria, no plano diretor. Ó. Vamos definir, o Santos daqui 10 anos tem que ter 6 atletas da equipe profissional ali, na titular, que é da base. Todo ano. É porque a gente tem que pensar, Rodolfo, de uma maneira clara, assim, não se forma só craque na base. O craque é o esta classe. Você forma atletas bons e atletas medianos. E você só vai saber se o seu atleta é bom se você fizer o que o Atlético Paranaense faz, que é dar minutagem para os meninos no campeonato Paranaense. Eles botam os caras para jogar. É só assim que você vai descobrir. A gente não pode esquecer que o Santos de 2002, Robinho, Diego, o Alex, André Luiz, esses caras é tudo cara que não só vindo da base, mas novos ali subindo no Santos, e esses caras só tiveram oportunidade porque o Leão fez uma loucura que ninguém acreditava. O time não tinha dinheiro e colocou os meninos para jogar. 2010 com o Laor foi a mesma coisa. O clube cheio de problema financeiro e colocou os meninos para jogar. Então tem que enxergar a base como algo que é o DNA do clube. Poucos clubes no Brasil têm o DNA, Rodolfo. O Corinthians era um que tinha e cancelou esse DNA. Entendeu? E o Santos tem o DNA da base e ele não está respeitando isso. Aí você quer que eu te dê um grande exemplo? O Barcelona. O Barcelona esqueceu La Masia. O que aconteceu com o clube? Foi o clube que mais gastou com contratações de jogador na Europa e não ganha nada, não ganha nem o Campeonato Espanhol. Entendeu? Então é essa visão que a gente Exatamente. tem. Entendeu? É essa visão. E é incrível como que a gente não consegue ter essa visão de dentro do nosso país, que sempre formou tantos atletas. Por isso que eu falo, a base a gente tem que pensar com os 3 P's.
Pessoas, processos e produtos. Não tem jeito de você não pensar dessa maneira. Você tem que pensar dessa maneira. Se você pode trabalhar para você ter mais atletas com projetos sociais e com essas parcerias público-privadas, você tem que trabalhar. O Santos ali, se você imaginar a cidade de Santos, tem Praia Grande, tem Cubatão, tem Bertioga, Guarujá, tudo ali próximo. São Paulo é do lado. Faz parceria com a prefeitura, com outras empresas e bota ali para jogar. Quantos meninos tem da categoria de base? Tem 1.000. Tenho 200 meninos ali da idade de tanto e tanta idade, eu vou lá captar aqueles meninos ali, menino que conhece a história do clube, menino que sabe quem que é o Santos, menino que torce pro Santos, é um cara que vai querer vestir a camisa do clube, entendeu? Então eu acho que vem muito disso. O Atlético Paranaense hoje é o principal case de sucesso, que a gente olhar o tanto que o clube cresceu, foi muito por causa da base. Mas como que eles fizeram? Estrutura primeiro, construíram um CT que hoje é um dos melhores CTs do Brasil, investido em contratação de profissionais muito bons, melhorar a captação de atletas e estão dando oportunidade para esses meninos. A fórmula mágica está aí. Faz quem quer. Exato. E completando, Euler, a pergunta, você já citou isso aqui no primeiro programa que nós gravamos juntos, essa questão da educação, socialização, desenvolvimento do processo cognitivo, né? Que o Del Valle faz muito isso, Sim. da obrigatoriedade do estudo dos garotos, e a gente vê os esportes americanos, o Canadá, a própria Inglaterra, China, Japão, em diversos esportes, tendo a essência da educação, né? Então, além de toda essa estrutura que você disse, dos pilares, do pai, ele tá mandando o filho dele ali, sabendo que ele vai ter uma formação, um bom local de descanso, profissionais adequados para desenvolver o que ele precisa, é necessário ter esse processo de educação e socialização, né? Porque pode, como você disse, pode vir a ter sucesso, como pode ficar 10, 15 anos na categoria de base, infelizmente não dá certo. Mas aí entra o clube como um todo, a essência, a capacidade do clube como um todo. Você não formou atleta, mas você conseguiu engajar o cidadão na sociedade. Ele vai estudar, ele vai ser um bom profissional, ele pode prestar serviço para o clube, ele tem um bom discernimento para cuidar da carreira dele, porque hoje, na grande maioria, a gente vê que os atletas têm uma limitação cognitiva muito baixa, né? Eles recebem muito e não sabem o que fazer com isso, né? Então, acho que o projeto do Del Valle que você citou é bem interessante, essa obrigatoriedade do ensino médio, toda essa questão, né? O Del Valle e o Estudiantes trabalham dessa maneira, né? São dois clubes que cobram. Tem até um caso recente aí do Estudiantes, que eles venderam um atleta para a Itália, mas esse atleta só pôde ir depois de terminar a escola. É coisa bem séria, é coisa séria. O Del Valle já faz a captação desses meninos na escola. E a educação é fundamental no processo, que nem você falou, cognitivo, para o menino ele ter uma ideia melhor do jogo, para ele entender um pouco o jogo. Eu sou totalmente a favor da gente ter convívio maior de ex-atletas dentro das categorias de base. Até para um ex-atleta explicar, falar, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria estudado. É que a gente tem essa mania aqui no Brasil de falar, o menino joga e não, você joga e você estuda. As duas coisas você pode fazer. Quantas pessoas aí saem de casa às 5 horas da manhã, trabalham o dia inteiro, 7 horas da noite vai para a faculdade, chega meia-noite em casa, 5 horas da manhã. Então o menino já tem que ter esse entendimento da importância da educação. Até um case que eu vou te contar agora, que sábado eu fui conversar com o filho de um amigo meu que joga bola, é um menino muito bom de bola, e o pai dele falou, não, isso daí só quer saber de bola. Eu falei, e a escola? Eu não quero saber de escola, não. Eu não gosto. Eu falei para ele, se eu tô num clube e você fala isso para mim, eu não ia te captar nunca. Porque você pode não gostar da escola, mas você tem que saber que aquilo é importante para você. Você tem que dar uma entrevista, você vai ter uma família, você tem que ser exemplo para o teu filho, você tem que ser exemplo para as outras crianças que ali estão te acompanhando. Porque quando um jogador fala que não quer estudar porque não precisa, que ele vai jogar bola, o outro menino que está na categoria de base vai olhar e vai ter a mesma visão. Só que o cara ele esquece que ele vai ter família, que ele vai ter conta para pagar, que ele vai ter outras obrigações, que ele vai ter que ajudar o filho dele a estudar. Então, a escola é um complemento, E a gente tem que ter a ideia que a carreira no futebol é curta, que apenas 5% dos jogadores brasileiros recebem mais de R$5.000 por mês,
Ele tem que ter essa noção que não é mais de 60% dos atletas ficam mais de 6 meses do ano sem jogar. Ele tem que olhar e ele tem que saber que é em 1 milhão que vai ganhar mais de 200 mil por mês, que é um ponto fora da curva, não é algo que acontece com todos, que é 1% dos atletas passa numa peneira. Então, ele tem que ter a noção de que a escola não é uma obrigação, apesar de eu não concordar com muitas das coisas que acontecem, da maneira que as aulas são dadas, mas eu acredito que vai ter uma fase de transformação nisso tudo, e o papel do clube é não só cobrar, exigir, mas acompanhar o processo educacional dele. Toda categoria de base tinha que ter um pedagogo, né, ele determinando, fazendo uma grade curricular, para que o professor ali de dentro do clube dê aula para ele da história do clube, dê aula a um professor sobre economia familiar, Exatamente. um professor dê aula sobre saúde, né, para ele saber, saúde pública, para ele saber as coisas sobre bebida, sobre droga, para ele tomar cuidado, uma aula de cidadania, sociedade de cidadania que a gente tinha quando no nosso primário a gente teve essa aula, é uma aula importantíssima, para ele saber os deveres dele como cidadão, para ele saber que quando ele virar um jogador famoso e milionário, ele tem que retribuir para a comunidade, ele tem que saber a diferença entre filantropia e responsabilidade social, entendeu? Para não acontecer que nem já aconteceu do ônibus do Santos parar em frente do orfanato e por motivos religiosos esses caras não quererem descer do ônibus para falar com as crianças, né? Se esses jogadores tivessem esse conhecimento, né, de responsabilidade social, eles teriam descido. A gente sabe que esse case aí é famosíssimo, em 2010 ali aconteceu com o Santos. Então, é algo que a gente tem que ter de entendimento desses meninos. Cara, a educação transforma a vida. Se você for um jogador que tem educação, você vai ser um jogador muito melhor, muito mais bem aceito. Né? Você vê o Rodrigo é um exemplo fantástico. O Rodrigo tem que ter uma estátua na vila dele. Exato. Tá? Os meninos têm que passar ali pela estátua do Rodrigo e ver, cara, esse cara é um exemplo para a base do Santos. É um menino que não tem polêmica, é um menino que não se envolve com nada, que você não vê nada errado, que só treina. É um menino que não faltava na escola para jogar, ele pedia licença para a professora, avisava, ele ia no outro dia fazer prova, ele passou, ele não ficava de recuperação na escola, ele gostava de ir para a escola, ele chegou em Madrid falando espanhol. Você quer orgulho maior que esse? O pai desse moleque, ele deve ser o reflexo da felicidade, do orgulho de falar, meu filho desempenhou futebol, ele joga em alto nível e tem um alto nível educacional. É um menino que a gente vê as preocupações, o Richarlison, extremamente acima da média, que está sempre ajudando, cooperando. Então, eu acho que a educação tem um papel fundamental no esporte, tá, Rodolfo? E a gente não vê dessa maneira no Brasil. Então, o papel ali que a gente... Infelizmente. O PAP ali é importante, que eu falo para todo mundo, é o PAP, é Psicologia, Assistência Social e Pedagogia. Cara, são importantíssimos ali no processo educacional e de formação desses atletas. A gente tem que formar um atleta fora da curva. Os clubes dali de fora já estão olhando as redes sociais dos atletas, acompanhando como que é o dia a dia dele, eles pegam informação com outras pessoas de como que esse atleta se comporta. Isso daí faz toda a diferença. Então, deve partir do clube, porque a gente sabe que muitas vezes a família manda o menino abdicar do ensino, da educação, para jogar futebol, porque a família vê com uma galinha dos olhos de ouro. Mas eu acho que o clube pode ter uma exigência maior e ser um pouco mais responsável nesse quesito. Você vê, né, completando o seu raciocínio, eu não vou nem entrar no mérito da escola em si, que assim como você disse, eu acho que tem muita coisa errada, mas acho que é um projeto tão simples, né? As pessoas, por isso que às vezes os pais são muito inseguros de deixarem os filhos sair, por tudo isso que a gente está falando, né? Quantos clubes será que realmente pensam nisso como um todo? Na formação, não é só físico, não é só chutar a bola, não é só ter o campo bonito. A gente está falando de um processo como um todo. Quantas redes aí particulares de ensino, por exemplo, o clube não pode vincular sua marca? É a rede Objetivo, é a rede Positivo, é a rede do Ângulo, é uma escola particular de Santos, é a rede municipal. Cria ali uma grade. Poxa, faça aí os clubes, né? Acho que brigam por tanta coisa, se unam aí, faz uma união de todos os clubes, faz como a Alemanha faz, que dentro da Série B
é obrigatoriedade você ter os atletas de base, é obrigatoriedade na sua base você ter campo e estrutura e profissionais adequados. Conversa com o Ministério da Educação e dentro de uma LDB, dentro de uma Constituição Federal, ele é um atleta, ele responde, ele assina como um atleta. Então, o ensino para ele não vai precisar ser de 200 dias letivos exatamente, não vai precisar ter no mínimo 800 horas. Ele vai ter uma abertura ali. E cria-se uma educação financeira, uma educação pessoal, uma educação psicológica, para que, caso ele tenha sucesso, ele saiba administrar isso, ele saiba orientar a família, que geralmente vem de origem mais pobre, e que se ele continuar no futebol, ele vai ter sucesso, que é o exemplo do Rodrigo, que você disse muito bem, o próprio exemplo do Richarlison, que é um cara que vai tentando aí. Então é uma coisa, não é simplesmente o campo, uma boa academia e um treinador boleirão lá. Não, gente, a base é isso daí que o Euler falou, é um processo muito grande.